Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, nós te louvamos, te agradecemos pelo privilégio de ter a tua filha nessa noite trazendo a tua palavra. Senhor Deus, que o Senhor possa usá-la de forma poderosa, que nós possamos sair daqui renovados, inspirados, libertos, cheios, Senhor Deus, de entusiasmo, cheios, Senhor Deus, de poder do alto, para transformar nossas vidas e influenciar a vida do próximo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que toda distração caia por terra agora, que nós possamos ter a nossa mente alerta, o nosso coração aberto, com solo fértil, para receber de Ti, Senhor Deus, a Tua voz, a Tua palavra, a Tua direção. Fala conosco, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, te louvamos e te agradecemos, ó Pai. Amém. Amém. Olá. Tudo bem por aí? Eu estou com frio na barriga. Vocês estão bem, né? Alguém me perguntou hoje, não, mas não tem frio na barriga, sim. Tem temor, tem, meu Deus do céu, é isso mesmo que o Senhor quer, o que a gente faz? Gente, é uma responsabilidade muito grande e, ao mesmo tempo, um privilégio muito grande, quando a gente tem a oportunidade de falar alguma coisa que Deus nos deu, para que assim como aquilo trouxe cura para a nossa vida, trouxe libertação para a nossa vida, possa trazer na vida de outros, amém? Isso é um privilégio de verdade. Eu queria hoje fazer uma coisa para incentivar vocês. Isso é old school, né? Escola antiga. Vir ao culto e trazer um caderninho e uma caneta para anotar. Então, se você não trouxe hoje, não tem problema. Hoje eu vou te dar um papel com todos os versículos que nós vamos falar hoje, que nós vamos ler hoje. Se você tem caneta, você faça anotações e a partir do domingo que vem, pegue o hábito de trazer um papel e uma caneta, porque é maravilhoso, é cientificamente comprovado, que você guarda 10% do que você ouve, mas você guarda até 70% daquilo que você ouve e você escreve. Então, escreva, porque a palavra que é dito aqui não é palavra de conhecimento humano, mas é a palavra de Deus. E é ela que vai te trazer o escape e as direções para a vida. Amém? E aqui, isso vai te ajudar muito, porque o que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar sobre o campo da batalha da mente, né? Eu coloquei entre parênteses a Joyce Meyer. Quem não conhece, ela é uma pastora internacional bastante conhecida, uma mulher que já escreveu sei lá quantos livros, ela tem rede de rádio, de televisão, e ela teve muitos problemas na sua vida, ela foi abusada pelo seu pai, ela tinha muitas fortalezas na mente, e Deus a libertou. Então, ela nos ensina com muita propriedade acerca disso. E eu, sem nenhum problema, peguei o livro dela e estudei, porque Deus já estava trabalhando comigo, mas eu falei com o Senhor, eu só posso pregar não aquilo que eu conheço na teoria, eu preciso pregar aquilo que eu vivo na prática. Então, eu tive assim um grande particular com Deus essa semana. E Deus fez grandes coisas em mim, porque se a Joyce tinha grandes problemas na mente dela, eu também tinha e ainda estou em tratamento. Então, se tem alguém aqui que ainda tem grandes problemas, que a sua mente é um campo de batalha, você está no lugar certo. Porque hoje você vai ser livre. Amém? Amém. Glória a Deus, então. E aí, o que é legal desses versículos? São versículos de apoio. Existem muitas pessoas que ainda são novas na fé, né? Então, esse versículo vai te ajudar. Você ainda não sabe manusear direito a Bíblia, você ainda não sabe encontrar algumas coisas. Aqui tem pelo menos aí uns 14, sei lá, de 15 a 20 versículos que vão te ajudar a combater. E nessa noite você vai aprender como combater isso. Vamos lá? Às vezes, eu não sei se você já parou para se perguntar, será que a minha mente é normal? Se eu sou normal, acho que todo mundo já se perguntou, né? Ou não, só eu? Será que eu sou normal? Será que eu penso coisas normais? Então a gente se pergunta, será que a minha mente é normal? Ou será que eu tenho uma mente duvidosa, uma mente confusa, uma mente descrente, uma mente ansiosa, uma mente preocupada? Será que eu tenho
uma mente que o tempo inteiro tem autopiedade? Uma mente que o tempo inteiro tem pena de si, sofre com seus próprios problemas? Ou ainda, será que a minha mente é uma mente julgadora, uma mente crítica, uma mente controladora e desconfiada? Como é que será que é a minha mente? Será que eu tenho a mente de Cristo, como diz a Bíblia? A verdade é que nós estamos em uma guerra e que só cessará quando nós estivermos aonde? No céu. Até nós chegarmos lá, nós estamos em guerra. O inimigo é quem? É o diabo. Satanás é o nosso inimigo. E ele não tem pressa em juntar estratégias para lançar fortalezas nas nossas mentes, que é através da coisa que ele mais sabe fazer, enganar. Ele lança mentiras e enganos na nossa mente. E existem pessoas que estão vivendo há anos nesses enganos e nessas mentiras. E hoje eu fiquei tão feliz, porque quando eu orava, Deus falou comigo claramente: nessa noite, o diabo vai ser desnudado com suas mentiras e seus enganos. E muitas pessoas serão libertas de cativeiros na mente, que têm sido roubadas durante anos. E nessa noite, eu vou colocar um ponto. A palavra do Senhor diz, um ponto final, a palavra do Senhor diz que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você só consegue ser liberto de alguma coisa quando ela vem ao seu conhecimento. Eu fui liberta essa semana, porque muita coisa que eu passava, eu mesma não sabia. Que eu passava, eu não sabia reconhecer, e eu não sabia que eu podia lutar e como eu podia lutar. Então, eu posso dizer de propriedade, eu vivi um milagre da libertação essa semana, e você vai viver também, amém? Então, vamos lá. A coisa que mais o diabo, ele luta, porque se ele controlar os seus pensamentos, se ele controlar a sua mente, ele vai controlar suas ações. Porque se a gente pensa, a gente faz. Né? Nós somos produto dos nossos pensamentos. E uma coisa que a gente pode considerar é que o nosso passado, ele pode até explicar por que nós estamos sofrendo, mas ele não pode ser uma muleta para que nós continuemos com a desculpa de permanecer escravo dos nossos problemas e dos nossos passados. Por quê? Porque hoje nós temos condição de ter uma mente renovada em Cristo Jesus. Se você vencer as batalhas da sua mente, você vai vencer as batalhas da vida. Se você vencer as batalhas da sua mente, você vai vencer as batalhas da vida. Não esqueça disso, porque isso é uma coisa muito importante. E primeiro você diz, puxa, eu preciso endireitar a minha vida. Primeiro você endireita a sua mente. Primeiro você endireita os seus pensamentos. E depois você consegue endireitar a sua vida. Não tem como você ter uma vida positiva, uma vida correta, se você tem uma mente negativa, pensamentos incorretos. A ordem das coisas é primeiro você estar com a sua mente no lugar, pensamentos sãos, e depois você consegue ter ações sãs, ações corretas. Amém? Amém? Todo mundo comigo até aí? Então tá bom. Pensar corretamente é vital para a vida do cristão. Por quê? Provérbios 23, 7 diz: assim como você pensa, assim você é. Então você é produto do que você pensa. Você é produto de tudo aquilo que passa na sua mente. Vamos investigar um pouquinho mais se a nossa mente é normal. Isso é bizarro, né? Se você parar para pensar, será que a minha mente é normal? Gente, a minha mente não era normal. Eu confesso a vocês, não era. Não, eu estou tão feliz que eu fui liberta, vocês não sabem. É verdade, eu não tenho vergonha de falar isso, porque eu tive uma infância um pouco tumultuada. A maioria de vocês sabem, o meu pai faleceu, eu tinha 9 anos de idade. Então, eu precisei tomar conta dos meus irmãos. Eu precisei tomar a frente de tudo na minha casa. Minha mãe tinha parado de trabalhar por um tempo, ela estava grávida de 8 meses. Quando meu pai faleceu, assim que a neném nasceu, ela voltou a trabalhar. E eu, com 10, 11 anos de idade, eu já cuidava de tudo. Eu já cuidava da casa, eu fazia compras de mercado. Com 12 anos, eu pegava o carro e ia fazer compra
de semana para casa. Eu cuidava das coisas da escola, eu ajudava eles com tudo, né? Então, assim, eu precisava controlar tudo. Então, consequentemente, a minha cabeça sempre foi uma cabeça muito preocupada, muito ansiosa, muito controladora. E eu fui liberta essa semana. Mas é um começo. Tu vai ser liberta hoje, amiga. Amém? Amém. Aí tem bem um ponto aqui que se tu não entender, eu vou falar direto para você. Então, assim, por que isso nos deixa feliz? Porque quando você conhecereis a verdade, quando a verdade vem até você, você já percebe que aquilo, peraí, eu já fui nesse lugar antes, a minha cabeça não está normal, ela está ocupada demais, ela está preocupada com alguma coisa que nem aconteceu, ela está muito acelerada. Opa, pera um pouquinho. Eu redireciono os meus pensamentos para descer o nível de quantidade de pensamentos. Se eu estou pensando coisas ruins, se eu estou tendo pressentimentos ruins, eu volto a minha mente para coisas boas. E isso dá certo. É uma coisa impressionante como isso dá certo. Antes de eu entrar aqui no texto, essa semana, nós tivemos uma DR logo cedo, eu e meu esposo. Né? Quem não sabe, DR é uma discussão de relacionamento. Foi uma coisa rápida, mas intensa. Assim, de manhã, ele falou um negócio lá, eu já rebati, e aí eu estava saindo, ele falou outro, e não sei o quê. Eu falei, não, porque não sei o quê, vai sair. E saí esbravejando e pensando. Ele é egoísta, ele não percebe, ele não vê. Aí tentei abrir o portão, aquela desgraça daquele portão não abria, me deu mais raiva porque eu estava com o computador de um lado, a bolsa do outro. Aí você já fica vermelho, aquele calor te deixa enlouquecido, teu sangue sobe. E era só 8 horas da manhã. Sentei no carro. Tirei o carro da garagem, fechei o portão abençoado, liguei o ar-condicionado no último para congelar o meu cérebro, né, para dar aquela acalmada. Aí fui orando assim. Falei, Deus, é o seguinte, eu acho que o meu marido foi egoísta nessa situação. E eu acho que eu fui estressada demais nessa situação. Assim, quem está pregando sou eu agora. A versão é minha só agora. Aí, eu falei assim com Deus. Se ele é egoísta, é problema dele contigo. O egoísmo é problema dele contigo. E ele é problema teu, porque ele é teu filho. E eu, se fui estressar, o Senhor me perdoa. E é problema meu que eu tenho que resolver na minha vida. E o Senhor vai me ajudar, porque eu sou tua filha, então eu sou problema teu. Entendeu? Não vou levar mais isso, não vou mais pensar nisso, e eu não aceito mais ocupar minha mente com isso. No máximo, daqui 5 minutos, eu não quero estar pensando mais nisso. Orei desse jeito, a cabeça já voltou. Acho que eu vou ligar para ele e falar, mas não vou ligar nada. E comecei a pensar em outras coisas. Virei o meu pensamento para outras coisas. Quando minha cabeça queria voltar para isso, gente, é uma coisa muito pequena, mas são as coisas pequenas que vão roubando a nossa paz, o nosso tempo, e a gente vai criando coisas que quando você vê, você está tumultuado, você está atribulado. Não deu 5 minutos antes de eu chegar no estacionamento, aquilo já tinha saído de dentro de mim. Pode parecer pequeno, mas eu sou uma pessoa que eu fico ali. Eu fico pensando, a minha mente trabalha 1 milhão de quilômetros por hora. Eu estava livre daquilo, mas eu precisei, sabe que nem um carro que está desbalanceado, que fica toda hora querendo ir, né, para bater para o poste, você, opa, volta para cá, mente, opa, volta para cá, opa, 2, 3 vezes, você luta com ela e você prevalece se você lutar. Você tem que lutar com a tua mente. A Joyce fala várias vezes no livro dela, Campo da Batalha da Mente. Pode parecer que às vezes é estressante, é cansativo, mas se você for diligente, prevalecer, e é um exercício, daqui a pouco você está liberta. Vocês acham que eu estou completamente liberta da minha mente? Preocupada, ansiosa, frenética? Não, mas eu estou doutrinando ela. Por quê? Uma mente carnal precisa ser alinhada com uma mente espiritual. Isso leva tempo. Eu sou crente tem 20 anos e eu não sabia disso. Essa verdade chegou até mim esses dias. Só que agora ela vai me libertar. Porque a palavra de Deus diz que conhecereis a verdade e ela vos libertará. Alguém está se identificando com alguma coisa aqui? Aleluia, aleluia. E aí aquele versículo de Romanos
12:2, que diz: renovai a vossa mente. Aquilo veio na minha cabeça assim, uau, entendi o que é renovar a minha mente. É cada hora que eu tiver um pensamento negativo, um pensamento incorreto, eu renovo a minha mente e vou mirar naquilo que é certo. E aí eu vou viver o quê? O que fala o resto do versículo? Para que você viva a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu não tinha lido esse versículo dessa forma ainda. E eu já li esse versículo várias vezes. Né? E outra coisa, uma mente muito ocupada, uma mente estressada, uma mente barulhenta, ela não tem condições de ouvir o Espírito Santo. É a mesma coisa que você está num salão, que está todo mundo conversando alto, e você querer falar com seu amigo, pelo ouvido dele, cochichando. Você não vai entender nada. Sim ou não? Sim! Então, se você não tiver entendendo que a tua mente e o teu espírito trabalham juntos, e eles precisam estarem serenos e calmos para quê? Para que eles recebam do Senhor o que o Senhor está querendo trazer para você. O que o Senhor está querendo te dizer, ministrar. E não é só na hora espiritual, é em tudo. Porque você está vivendo e você precisa de Deus. Às vezes você está numa situação com o seu filho, você precisa de uma sabedoria instantânea. Às vezes você está ali com o seu marido, e você precisa de uma palavra de Deus para a vida dele. Então, é muito importante que nós estejamos calmos. Qual é a ação para uma mente que não é normal, então? Pense nisso. Quanto tempo a sua mente fica normal? Pense sobre o que você está pensando. Quando você tiver com muitos pensamentos, peraí, sobre o que eu estou pensando? E aí presta atenção sobre o que você está pensando. A palavra de Deus diz em Hebreus 4:12 que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. E ela nos ajuda a discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então, se você parar para pensar no que você está pensando, opa, a palavra de Deus diz que eu posso discernir. Deixa eu discernir aqui o que está passando na minha cabeça. E afasta de você. A gente vai aprender como afastar os pensamentos errados. Pense no que você está pensando e volte-se a pensar coisas certas. Filipenses 4:8 diz: tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então, toda vez que você estiver pensando em coisas ruins, você foca nas coisas boas. Seja nas coisas boas da palavra de Deus, seja nas coisas boas da sua vida, seja no sorriso do seu filho, seja num plano de férias que você tem. Não vai pensar na sua conta bancária. Entendeu? Pensa no sonho, não na realidade. Volta para aquilo que te dá esperança, né? Pense sobre coisas certas e ore sobre as coisas erradas. Uma coisa que eu aprendi essa semana. Eu penso, se não está de acordo, eu tiro da minha mente, eu falo menos e oro mais. Pense certo, fale menos e ore mais. Nós vamos aprender mais. Uma mente confusa. Então, a minha mente está normal? Sim ou não? Então, faça ela ficar. 2, uma mente confusa. Uma mente confusa é aquela que imagina muitas coisas ao mesmo tempo. E ela vai abrindo caixa. Quando ela vê, ela não sabe mais onde ela está. Né? E a imaginação, ela traz o que? Indecisão. Porque você abriu tantas caixas que você já não sabe mais onde você está. E indecisão traz o quê? Confusão. Normalmente traz confusão. Quem aqui já viveu aquela situação assim de, encontrei a Gacisa, me deu assim, aquele sorriso que ela dá normalmente, né? O que será que aconteceu? Será que foi aquele dia? Não sei. Quando você vai ver, você já criou um problema onde não tem. Misericórdia. Quantos aqui falam assim, antes de te conhecer eu te achava tão chata. É um problema na sua cabeça, não é um problema no outro. Imaginação demais traz indecisão e traz confusão. Rejeite as confusões da sua mente. Ora realmente sobre aquela situação. Essa semana,
eu recebi lá um e-mail, não posso nem falar, né? Porque está gravando. Eu trabalho numa empresa grande e bem com um dos cabeça lá. Ele mandou um e-mail para o meu chefe, daqueles assim, plá, tipo, e aí, o que vocês estão fazendo? Não sei o quê, eu quero saber tudo. Grifou em amarelo. Falei, meu Deus, estou no radar do homem, e agora? O que eu vou fazer? E agora? Aí já comecei a pensar, um monte de groselha. De verdade. Mas assim, como eu já estava lendo o livro e já estava ligada na minha cabeça perturbada, eu falei, peraí. Sai daí, para. Começava a pensar aquilo, voltava para outra coisa. Tirava a cabeça do trabalho. Aí, o que eu fiz? Peraí, vou acabar com essa bagunça agora. Fui lá orar. Deus, toma a vida dele. Ele é autoridade naquela companhia. O que eu puder fazer para abençoar ele, o Senhor me ajuda. O Senhor dá graça a ele. O Senhor faz ele nos ajudar mesmo. E tira o milindre do meu coração se estiver sendo milindrada. E faz assim, faz assado e me ajuda. Aquilo saiu de dentro de mim. Porque eu já ia criar uma barreira com aquela pessoa. Porque ele mandou um e-mail. Tudo bem que o e-mail dele foi meio... Mas daí, não é nada contra mim. A maneira dele, de repente, é direta de falar. Aquilo saiu do meu coração. E eu me livrei da confusão. Que, por enquanto, estava só eu sozinha. Já estava no ringue, já, né? Ali, já. Pô, eu ia perder, óbvio. Ele e eu, na cadeia alimentar, eu sou alface. Então, assim... Mas, enfim... Ação que você tem que tomar. Rejeite as confusões da sua mente. 2 Timóteo 2:23 fala assim, ó. Evite as controvérsias tolas e fúteis. Eu abri um parênteses. Que começam dentro da sua mente. Pois você sabe que acabam em brigas. Porque você normalmente já se arma. Porque você já tem um monte de história formada dentro da sua mente. Não é assim? Então... rejeite esses pensamentos. E aqui, olha só, acabam em brigas, porque você já está predisposto a dar de uma coisa que você acha que vai tomar. Então, rejeitem isso. E orem sobre as coisas. Não falem sobre, orem. Amém? Porque conforme você mais fala, então... Ô Gui, o que você acha daquela história? Olha, a Gassi me olhou daquele jeito, o que você acha? Não sei. Não sei, outro dia também, falei oi para ela, nem me falou um oi direito. Ó o problema, já começou a aumentar o problema. Então não fala sobre. Fecha a boca, tira a sua cabeça disso e ora. Pense certo, fale menos e ore mais. Amém? Referência de Timóteo, 2 Timóteo 2:23. Está aí no papelzinho também, está tudo no papelzinho. Se tiver muito pequeno, vocês perdoem, mas que era para caber aí na folha. Uma mente duvidosa e descrente. Aqui está um maior problema, né? Basta qualquer coisinha acontecer, seja desde um plano que não deu certo, até uma coisa um pouco mais grave, que de repente uma enfermidade chegar até a sua casa, até alguém dos seus queridos, que pronto, o inimigo achou uma brecha para lançar um dardo de dúvida em você. Aí, a mente começa a ficar o quê? Será? Vai ou não vai? Ai, meu Deus, e agora? Isso vai dar certo? Isso não vai dar? Abraão, quando recebeu a promessa de Deus que ele ia ser pai, quantos anos ele tinha mesmo? Ele tinha mais de 80. Era o suficiente para ele olhar para a condição dele física e dizer, acho que não vai rolar. Não era? Não era? Quantos anos depois que ele foi pai? Não, quantos anos depois? Quase 20 anos depois. O ponto é, qual é a passagem bíblica que fala de Abraão se lamentando e dizendo, eu não vou conseguir, não vai acontecer, olha a minha situação, olha como é que eu estou, olha como eu estou caído. Não falou. Não falou. Ele nem pensava sobre o assunto. Vocês acham que realmente aquilo não subia na mente dele? Subia, ele era humano, mas o que ele fazia? Ele focava em Deus e nas promessas de Deus.
Ele não ficava remoendo a condição natural. Ele focava, ele mantinha a cabeça dele naquilo que edificava, naquilo que trazia fé para o coração dele. Quando você estiver numa situação difícil, numa situação que parece que isso é impossível de acontecer, que vai ser dolosa, ou que não vai acontecer, não foque no problema. Não foque na circunstância. Foque nas promessas de Deus. E tira a sua cabeça daquilo. Se você se preocupar muito, só se preocupar, alguma situação vai mudar? Não. Mas se você se preocupar muito, não vai começar a vir um monte de dúvida? Será? E se? Meu Deus, e agora? Filipenses 6, 13, 18. O que eu tenho que fazer nessas situações? Eu tenho que me vestir de toda a armadura de Deus. Já foi lido aqui nessa série mesmo. Para quê? Para que eu possa resistir ao dia mau. Porque como? Foi você que pregou, né? Não, tem as duas passagens. Tem Efésios e tem Filipenses. Para que você possa se resistir ao dia mau e permanecer inabalável. Você vai cingir o seu cinto, aquilo que não te deixa vulnerável, porque quem perde as calças fica vulnerável. O cinto da verdade, a couraça da justiça, os pés no evangelho da paz, o escudo da fé, que você apaga os dardos malignos, os dados inflamados do maligno, o capacete da salvação, a espada que é o Espírito de Deus. Orando em espírito em todas essas ocasiões. Esse é um dos segredos. Por quê? Porque quando você tem dúvida, a dúvida te deixa sem fé. A dúvida, e quando você não tem fé, você está o quê? Você está negativo ou você está positivo? Você está negativo, você está cabisbaixo, você está desanimado. Pessoas negativas fazem todas as pessoas à sua volta infelizes. Quem que conhece alguém negativo? Ó céus, ó vida, já estou vendo que isso não vai dar certo. Eu conheço uma pessoa assim, mas eu não posso falar. Aqui, senão depois vai dar um problema isso. Não posso. Né? Gente, é difícil ficar do lado de uma pessoa negativa. Porque tudo ela já disse que não vai dar certo. Porque tudo é complicado, porque tudo não dá. Se você é assim, irmão, presta atenção nos teus pensamentos, presta atenção nas tuas ações. Você não pode ter uma vida positiva se você tiver pensamentos negativos. É impossível. Não se pode ter uma vida positiva se a tua mente é negativa. Faz sentido isso? Além do que, dúvida gera incredulidade. E incredulidade é desobediência. E tanto a incredulidade como a desobediência são o quê? São pecados. Uma mente desobediente gera uma vida desobediente. Mas uma mente obediente gera o quê? Uma vida obediente. Não dá para você ter uma mente desobediente e ter uma vida obediente. Sim ou não? Não faz sentido, não tem como. Além do que, a dúvida e a incredulidade traz muita inconstância para o nosso coração. Olha lá o que diz Tiago 1, 2 e 8. Eu vou ler só uns trechinhos porque a gente vai ficar apertado de horário. A dúvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e é lançada de um lado para o outro. A onda é uma coisa certinha? Não. Né? Se bate um vento, ela já está toda disforme. Então, quem não tem dúvida é igual uma onda, que vai ser levada por qualquer vento que bate. E aí ele finaliza dizendo, o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Talvez seja por isso que tudo que você começa, você não consegue acabar. Porque você não está sendo constante. Você não está sendo positivo. Qual ação para uma mente duvidosa? Peça perdão a Deus por toda a sua incredulidade até hoje. Rejeite o menor pensamento negativo e de incredulidade, de negativismo, e ore a palavra de Deus.
Mesmo que seja uma situação que você fala, ai, não consigo ver que foi Deus que mandou isso, que Deus permitiu. Não consigo. Você ora lá o versículo chave de Romanos 8, 28. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E amém. Aquilo vai se ajeitar no tempo devido. Ore em voz alta. Você precisa ouvir a sua voz. Essa semana, porque eu estava nessa luta, entendendo, vocês acham que o diabo não fez nada contra mim? Só o sangue. Teve um dia, o Fábio não estava em casa, porque aí tem dia que a gente precisa de Arão e Ur. Lembra que foi pregado aqui por ele também? Eu ia ligar para ele e falar, pelo amor de Deus, ora para mim. Porque eu já orei, eu já recitei versículo e não está funcionando, não. Eu estava me sentindo assim, ó, rendida de opressa. Falei, não, isso tem que mudar. Peguei o papel, que já estava quase pronto. Coloquei o celular, fiquei segurando o celular assim numa mão, papel na outra. Pus um foninho, para os outros não achar que eu era louca, pensar que eu estava falando no celular. E saí no centro de Santos na hora do almoço. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu vencerei em nome de Jesus. Ia lendo, ia falando, e as pessoas pensando que eu estava no celular, né? Tudo bem. E aquilo me deu vida, porque eu fui proclamar a palavra de Deus. Aquilo foi saindo de dentro do meu coração, saindo de dentro do meu coração. Gente, parece um passe de mágica. Mágica não é de Deus, mas tira com a mão. Estou falando do que eu provei. Então, não se intimidem. Orem a palavra de Deus e orem em voz alta, porque tanto você precisa ouvir ela, como o diabo e seus demônios precisam ouvir ela. Porque ele não pode resistir à palavra de Deus. Amém? Amém. Uma mente ansiosa e preocupada, né? Tem gente que tem vício de preocupação. Se ela não tiver problema suficiente para ela se preocupar, ela pega o problema dos outros para se preocupar. Eu sou assim, eu era assim, agora eu não vou ser mais, né? Então, isso te deixa exausto, porque no final do dia, você parece que foi moído naquele negócio de cana que o tiozinho faz, né? O caldo de cana. Eu não sei se vocês se sentem assim, tem dia que eu me sinto exaurida, cansada, porque a minha mente está cansada. Eu me preocupo com os meus irmãos, eu me preocupo com vocês, eu me preocupo com o meu trabalho, eu me preocupo com não sei o que, eu me preocupo com tudo, com tudo. Então, a mente fica exausta. E Jesus disse em João 14, 27, que ele nos daria a sua paz. Eu não vos dou ao mundo, mas eu dou a vocês. E aí, analisando esse versículo, essa paz, ela é espiritual. E essa paz, esse descanso, ele funciona quando? Durante a tempestade, não na ausência dela. Por que Jesus estava dormindo no barco quando estava a tempestade? Porque ele tinha paz. E os discípulos estavam como? Desesperados. E Jesus? Dormindo, tranquilo, né? Então, a paz de Jesus, ela vem justamente quando a tempestade está a 1000 por hora. Essa paz que nós temos que buscar. Nós colocamos aí qual que é a ação? Ore os versículos sobre ansiedade. Mateus 6, 25 diz, não andeis ociosos pela vida, por coisa alguma. 1 Pedro 5, 6 e 7 diz, humilhai-vos no sentido de submetei-vos ao teu Deus. E ele finaliza, porque ele tem cuidado de vós. Lançai sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Né? E aí tem 1 milhão de outros versículos, que ele fala que ele cuida dos passarinhos, que ele cuida do lírio dos campos. E por que a gente está ansioso pelo dia? Cada dia, o seu mal. Então você ora esses versículos. E ora quaisquer outros que caibam dentro da tua ansiedade. E manda a ansiedade embora em nome de Jesus. Amém? O 5º ponto. Espíritos aprisionadores da mente. Isso aqui trouxe uma clareza para mim, quando eu li. Leiam esse livro, Campo da Batalha da Mente, da Joyce Meyer. É muito bom, é muito libertador. Se você não tiver esses problemas, você com certeza conhece alguém que tem. Então, você vai ajudar essa pessoa. Espíritos aprisionadores de mente. Eu não sei vocês, mas de vez em quando eu tenho umas coisas de pressentimento ruim, assim, né? Isso
te rouba um tempo desgraçado, porque aí você começa a criar, meu Deus, mas meu marido vai andar de moto, meu Deus, mas meu filho vai passear, e o que vai acontecer? E aquilo vai te dominando. Gente, uma coisa que a gente não pode dar, a coisa mais preciosa que nós temos aqui nessa terra é o tempo. Se o diabo te roubar um dia inteiro de preocupação, te oprimindo de infelicidade, risca do teu calendário, porque aquele dia não volta mais. Ele te roubou mesmo. Então, você tem que aprender a enfrentar isso. Provérbios 15:15 diz assim: todos os dias do aflito são maus, mas a alegria do coração é um banquete contínuo. E aí eu não consigo pensar em duas pessoas que personificam melhor essa situação. A minha sogra e a minha mãe. A minha mãe é cativa desses pensamentos malignos, esses espíritos aprisionadores da mente dela. Ontem ela me ligou, olha, eu estou achando que está acontecendo um negócio com a tua sobrinha. Mas era uma desgraça tão grande que eu falei, para, mãe. Ai, estou aqui já triste, aborrecida, não consigo nem comer. Falei, para. Quase que eu fui para ela, sai em nome de Jesus. Mas como ela não é cristã, ela não entender, que eu não estava falando para ela. Já a minha sogra é diferente. Você conta a maior desgraça que acontecia realmente para ela. Ela fala assim, não, lindinha, mas vamos orar que o Senhor vai colocar a sua mão e tudo vai se resolver. Ela vira e ela está brincando com o Joshua. Eu falo, meu Deus, essa pessoa não existe. Mas ela já teve depressão, gente. E ela disse, o diabo já me roubou demais. O diabo já me afligiu demais. Hoje eu não aceito mais que ele faça isso comigo. E foi isso que eu senti no dia que eu tive aquela pequena discussão com o Fábio. Primeiro, ele continua sendo meu marido, eu continuo amando ele continua me amando, ele vai continuar tendo os problemas dele, eu vou continuar tendo os meus, eu afio ele me afia, mas eu não vou dar mais nem um minuto da minha vida para o diabo, chega. Ele não merece. Jesus pagou um alto preço para que nós tenhamos vida em abundância, tenhamos paz e tenhamos alegria. E a minha sogra fala muito isso. Jesus pagou um alto preço para que nós tenhamos alegria e abundância de vida. Então, nós não podemos deixar mais que o diabo nos roube, nem só um minuto das nossas vidas. Se vocês saírem daqui entendendo isso e lutando contra ele a cada pensamento errado que subir, a vida de vocês vai ser outra a partir de hoje. E é essa a minha oração e é esse o meu desejo. Se a gente vê em 1 Pedro, desculpa, eu não anotei qual é o versículo aqui, está aí, né? Diz assim, pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a sua língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Ele não está falando só sobre você falar dolosamente de alguém, mas ele está falando para você não replicar aquilo que o diabo dolosamente colocou na tua mente. Refreie a sua língua. Não, peraí. Não acredito naquilo que falaram da Irene. Não é isso, ela não é assim, não aconteceu isso. Não vou falar, não vou pensar, vou orar sobre e vou combater esses pensamentos. Amém? Então, ação. Ore repreendendo. Ore a palavra de Deus. Ore em voz alta e decida acreditar e confiar minimamente em tudo em Deus. Confie tudo a Deus. Todas as setas malignas são descrença, que vai te levar a uma descrença a Deus, em você mesmo e no próximo. Porque a primeira coisa que a gente fala, tá vendo? Isso não vai dar certo. Tá vendo? Sabia, não ia conseguir. Deus não me ajudou. Então eu tenho descrença em mim, nem Douglas me ajudou, Deus não me ajudou, eu não consegui fazer, foi tudo uma porcaria. Ou seja, a descrença entrou, entrou a infelicidade em mim, entrou a descrença em Deus, entrou a descrença no meu amigo, no meu irmão. E aí? A descrença produz infelicidade. E vai fazer com que você se afaste de Deus. Porque se a descrença entrou no meu coração. E é preciso que você ore em voz alta, expulsando. Eu oro na minha cabeça. Sai pensamento maligno agora, em nome de Jesus. Aí depois eu oro um versículo, eu faço isso. O meu filho, ele tem alguns pensamentos, ele às vezes, eu não sei se a palavra é autoestima baixa, porque a gente derrama muito amor sobre a vida dele, mas depois, e a gente já tentou fazer de várias coisas para ele não falar as coisas que ele faz. Por exemplo, Joshua, pega ali para a mamãe aquela bolsa, vamos supor que a bolsa está um pouco pesada, ou que está difícil, ele vai e tenta pegar, não consegui, mas dessa cara assim, ó.
Não consegui. Filho, tenta. Não deu, tá vendo? Eu não consigo fazer nada. Eu não vou... É um derrotismo. E eu e o Fábio, a gente já tentou fazer de tudo. Depois que eu li isso, eu comecei. Quando ele começa com essa história, eu ponho a mão na cabeça dele e falo, sai agora, espírito derrotista. Sai agora, inimigo da cabeça do meu filho, em nome de Jesus. Olha para mim, filho. Vai agora, você vai dizer assim, eu vou conseguir pegar aquela bolsa, e você vai pegar aquela bolsa. Eu vou conseguir pegar aquela bolsa. Viu como você conseguiu? Aí ele abre um sorriso. Então, gente, as crianças são muito vulneráveis, né? Por quê? Porque elas ainda não sabem se defender, elas estão aprendendo a palavra de Deus. Se você tiver, toma cuidado só para você não tocar na cabeça da tua mulher na hora que ela estiver nervosa e mandar o espírito sair. Aí tu vai arrumar uma encrenca, né? Toma cuidado, você já sabe, você também, né? Mas assim, mas tu vai no banheiro e ora. Liga o chuveiro para fazer barulho, né? E ora. Uma tática, uma tática. Mas existem espíritos aprisionadores de mente. Por quê? Lembrem-se, se ele detiver os teus pensamentos, se ele conseguir te amarrar nos teus pensamentos, ele amarra a tua vida. Ele amarra as tuas ações. Por isso que existem esses espíritos aprisionadores de mente que a gente tem que mandar embora. Amém? Uma mente controladora, julgadora, crítica e desconfiada. Não tem ninguém aqui assim, né? Apenas eu penso, apenas eu percebo as coisas, apenas eu vejo, apenas eu faço certo, ninguém percebe, ninguém faz direito. Julgamento. Quando eu emito uma opinião sobre alguma coisa, eu automaticamente estou emitindo um julgamento sobre aquilo. E a palavra julgamento, ela tem uma referência cruzada que fala assim, eu emito uma decisão sobre a falha do outro. E quando eu emito um julgamento, junto vem o quê? Uma condenação. E de alguma forma me coloco como Deus na vida da pessoa. Pesado, né? A personalidade melancólica e controladora, primeiro ela vê o que está errado. Primeiro. Né? Então, assim, essas pessoas, elas são muito generosas em compartilhar a opinião negativa delas. Mesmo que ninguém peça, elas são proativas nisso. Né? E elas não conseguem segurar a língua. Eu tenho uma dificuldade com isso, porque eu estou sendo tratada, porque eu tenho uma facilidade enorme para ver primeiro o defeito. E eu quero falar. Por quê? Porque eu vou ajudar aquela pessoa mostrando que o que ela está fazendo está errado. Mas quem disse que você tem o direito de emitir a sua verdade sobre a vida da pessoa? Você não tem esse direito. E outra, coisa chata é ficar do lado dos outros que só critica e sempre tem uma opinião sobre alguma coisa. Não é? É, gente. Então, assim, o que é certo para mim, de repente, pode não ser para o Guilherme e vice-versa. O que eu faço nessa situação? Você cala a boca e ora. É isso que você faz. E no momento certo, se você achar que realmente você ir lá para o Douglas e dizer, olha, Douglas, irmão, sabe aquele dia, aconteceu tal situação, eu estava pensando, eu estava orando, uma hora de verdade, não fica lá só matutando. E aí, talvez, quem sabe da próxima vez, se você falasse assim, não falasse assado, o que você acha? Você acha que seria visto de outra forma? É diferente. É diferente. Sabe aquela situação lá daquele e-mail que eu recebi? Então, já tinha acontecido algumas vezes, não comigo, assim, né? Dessa pessoa que tem um cargo enorme na empresa, ser um pouco meio direto, assim, com todo mundo, para não falar meio grossinho. E eu louca para falar para o meu chefe, olha, por que você não fala para ele, né? Ser um pouco mais suave e tal. Não é da minha conta isso. Aí vinha o pensamento, não, mas você pode ajudar ele, de repente ele vai parar de falar. Não é da minha conta isso. O que eu posso fazer sobre? Eu posso orar sobre ele. Se realmente é uma situação que... Porque às vezes a pessoa realmente precisa estar no ponto cego, precisa melhorar. O que eu faço sobre isso? Eu oro. Hoje a gente mais fala do que ora. E ainda fala para o outro. Viu lá? Ora. Cala a boca e ora.
Desculpa a expressão forte, né? E essa frase ficou na minha cabeça, porque a Joyce falou que o que tratava ela, muitas vezes ele falava assim, não é da sua conta, Joyce, isso ficou em mim. Então, quando eu vejo alguma coisa assim, que eu já viro e falo, não é da sua conta, Dani, e vou embora. Porque eu estou sendo tratada na minha personalidade controladora, né? Estou em tratamento. Gente, é verdade isso. Eu falo para Deus, eu não tenho culpa de ser assim, não tenho culpa que meu pai morreu, que eu tinha que cuidar de tudo, mas eu não posso usar o meu passado para o quê? Continuar justificando a minha maneira de agir. Sim ou não? Sim, né? E aí, quando existe a lei da semeadura, não existe? Nessa área também existe. Então, assim, tudo que eu plantar, eu vou colher. Tem um pastor que ele dá um testemunho e ele fala assim, quando ele ouve alguém, né, ele fica sabendo que alguém falou alguma coisa dele, maldosa, dolosa, ele pensa assim, eles estão semeando ou eu estou colhendo? Né? Então, se às vezes você não refreia a sua língua, pode ser que você esteja colhendo. Mas, se você não está fazendo nada, está vigiando, pode ser que eu está semeando, você, infelizmente, foi escolhido, mas ele vai colher também. Então, vamos vigiar. Falando um pouquinho ainda sobre a mente controladora, por que às vezes a mente controla as coisas? Porque ela tem medo de perder o controle. Ela tem medo, às vezes, até de se machucar, né? Ela precisa estar sabendo de tudo, ela precisa estar tomando responsabilidade de tudo, tomando ação sobre tudo. E quanto mais você toma responsabilidade, mais você quer tomar as decisões, mais você julga as pessoas incompetentes. Então, a gente tem que tomar um cuidado com isso. Você fica exausto e, muitas vezes, aí você começa a pensar em autopiedade. Só eu faço, só eu trabalho, só eu vou lá ver, só eu resolvo, só eu não sei o quê, né? Aliás, vamos fazer um parênteses para autopiedade aqui. A Joyce falou uma coisa que eu morri de rir. Ela disse que toda vez que o diabo fazia uma festa da autopiedade, ela ia. Não precisava nem eles convidar, que ela já ia, né? Quando você fica muito cheio de autopiedade, coitado de mim, aí você fica querendo que você quer contar uma história que você se sente vitimizada para que o outro chegue e fale, olha, é verdade, coitada de você, olha, mas não fica assim, ó. Então, assim, tome cuidado com a autopiedade. Tome cuidado com a autopiedade. Porque tanto quando você é crítico demais com os outros, quando você se coloca em autopiedade, de alguma forma você está sendo orgulhoso. Porque você acha que é tudo sobre você. Né? E o que a Bíblia fala do orgulho? Deixa eu achar aqui. Perdi o versículo que fala. Mas está aí no papelzinho, daqui a pouco eu acho ele, que diz assim, tomem cuidado para que vocês não coloquem para que você não faça o julgamento de si mesmo mais elevado do que ele é. Para que você não se ache, mais ou menos assim. Daqui a pouco eu acho e falo para vocês, mas está no Romanos, né? Então, gente, Romanos? Obrigada. Está aí no papelzinho. Então, o que é importante? Tomem cuidado para não ter a mente controladora, porque muitas vezes você vai acabar tomando até o lugar de Deus para fazer as coisas. E toda vez que a gente se mete a fazer uma coisa que Deus pode e faz muito bem, com certeza a gente só vai piorar as coisas, né? Uma coisa muito importante é que a única maneira da gente controlar uma mente, da gente curar uma mente controladora, uma mente julgadora, uma mente ansiosa, uma mente que não é normal, uma mente preocupada, é o quê? É a gente confiar em Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, né? Você se esconde lá. A sombra do Onipotente descansará. A sombra do Onipotente é o quê? É onde há lugar de descanso. É onde você não se preocupa. Onde você para tomar fôlego. Para descansar. E
E se lembrem, se você vencer as batalhas da sua mente, você vai vencer as batalhas da vida. Se eu não tenho a mente de Cristo, eu estou pecando. Por quê? Porque eu centralizo, eu controlo, eu julgo, eu temo, eu não oro e eu não confio. Pense sobre o que você está pensando e pense sobre coisas certas. Há poder no que você pensa. O que você pensa vai te definir. Vai definir se você tem uma vida de sucesso, uma vida de felicidade, uma vida de paz. Ou vai te definir uma vida de derrota, de infelicidade, de inquietude. Você se projeta sobre aquilo que você pensa. Você tem que lutar e você tem que condicionar a sua mente e parar de pensar as coisas erradas. No início é muito cansativo, porque você tem que toda hora voltar a tua mente para o que é certo. Mas você precisa ser diligente e você precisa ser paciente, porque Deus é paciente com você. E Ele está super afim de colaborar com você, para que você tenha a sua mente liberta disso. Né? E quando o menor sinal de um pensamento errado, de um pensamento negativo, de um pensamento controlador, de um excesso de pensamento, você, opa, já caí nessa, já identifiquei. Sai daqui, ora, recita alguns versículos que falarem com você e pense em outra coisa. Sai daquela zona cinzenta, pense em outra coisa. É impossível você fazer coisas erradas, é impossível você ficar pensando coisas erradas e fazer coisas certas. Sim ou não? É impossível, né? Quando Davi estava super melancólico, depressivo, porque ele estava fugindo dos inimigos dele, ele não ficava pensando sobre a dor dele. Ele falava das maravilhas que Deus tinha feito, porque aquilo enchia o coração dele de fé. Ele não meditava no problema, mas ele meditava nos feitos de Deus, nas coisas boas, aquilo que levavam a cabeça dele a alguma coisa positiva, que enchia o coração dele de fé e edificava ele para ele continuar caminhando, né? Então, se você pensa coisa errada, você vai fazer coisa errada. Ninguém cai, por exemplo, em adultério de repente. Pensou muita besteira antes, passou muita água debaixo da ponte antes. Então, o menor sinal que você tem um pensamento errado, leve a sua mente cativa a Cristo. Foque nas passagens bíblicas que falam que a sua mente é livre, que você é de Cristo. E ore também sobre esse problema específico. Por exemplo, se você é casado e você está pensando em outra moça, você ore os versículos que falam. Não adulterarás. Honra a tua mulher, ama a tua esposa como Cristo amou a igreja. Você ora a palavra de Deus. Você enfrenta o problema de frente. Tome decisões corretas, estando com pensamentos corretos. Né? Seja diligente com você. Você vai ser liberta. Essa libertação, ela vai vir aos poucos. E às vezes, ela vem uma área por cada vez. Porque não é fácil alinhar nossa mente carnal com a mente espiritual do nosso Deus. É uma mudança muito grande. E o diabo, ele vai tentar te parar. Porque, às vezes, a gente está no processo. É igual uma criança que está aprendendo a andar. Ela cai, ela escorrega. E, nesse momento, se a gente der uma vacilada, a primeira coisa que o diabo vem é com uma seta de desânimo e uma seta de condenação. E se você ficar com aqueles pensamentos de desânimo, você vai destruir a sua esperança. E você, se for ficar com pensamentos de desânimo, você vai ficar o quê? Depressivo, desanimado. Óbvio, porque você pensa aquilo, você se torna aquilo que você pensa. Então, seja diligente com você mesmo. Quando a gente ora, em Isaías 55 diz que a palavra de Deus não volta vazia. Ou seja, se Deus criou o mundo com a sua palavra, a coisa que mais tem poder é a palavra de Deus. Se você falar ela, se você orar ela sobre a sua vida, algo vai mudar, algo vai acontecer. Mas você não vai ter que fazer isso sempre. Lembre-se, nós estamos em guerra. E toda vez que vier um pensamento, você vai ter sim que mandar ele embora. Você vai ter sim que lutar e vai ter que voltar a tua mente para aquilo que é bom. Isso só vai acabar quando você estiver no céu. O bom é que depois vai se tornando menos frequente. E você começa a identificar isso de uma forma um pouco mais rápida também.
Mas pense, quem aqui não queria voltar no tempo, ter a mesma cabeça de hoje, mas ter 10 anos atrás? Todo mundo. Então, se o tempo é tão precioso, por que você fica dando seu tempo para o diabo? Deixando ele queimar seus pensamentos, deixando ele queimar a sua vida, deixando ele queimar a sua mente, produzindo pensamentos ruins, ações ruins e uma vida que não é plena e abundante como Deus projetou para você. Você acha realmente que ele merece isso? Hã? Não, igreja. Fala não, igreja. Pensamento firme, pensamento positivo. Meu Deus. Vocês precisam decidir isso hoje. Mas vocês vão precisar decidir isso todos os dias da vida de vocês também. Hoje talvez seja só o primeiro passo. Olha que texto interessante, o último versículo do papelzinho. Só não apaga a luz um pouquinho que eles vão ler. Vamos ler juntos esse, Josué 1, 7, 8. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Esse versículo fecha com chave de ouro o que a gente está aqui tentando falar para vocês. Tudo que você precisa fazer é confiar em Deus. Em Isaías diz: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Salmo 37:5 diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. O Senhor nos prometeu ainda em Hebreus 13: eu nunca o deixarei e eu nunca o abandonarei.